Olá, alunos da terceira TIA, que é o professor Max. A gente está começando mais uma disciplina, mais um conteúdo da nossa disciplina de banco de dados. E como vocês sabem, eu vou abrir aqui no Classroom o nosso calendário, tá? Que eu já disponibilizei para vocês. Então hoje é aula do dia 16/7. Nós vamos fazer um exercício de chaves primárias estrangeiras, como a gente já fez semana passada, né? Na semana que vem vocês vão ter um recesso e na outra a gente vai fazer mais um exercício. Aí na outra vai ter um feriado justo na quinta-feira, que é o dia 6 de agosto. Então nós vamos ter a nossa primeira avaliação, que vai ser um exercício prático. Por isso que a gente está batendo tanto na tecla nessa questão prática, tá bom? Aqui ainda está em rascunho, atividade. Então aqui vocês vão assistir a videoaula que vocês estão assistindo agora e vão fazer, aqui tem uma proposta de uma atividade que vocês podem fazer para exercitar, tá? Que é uma atividade que tem relação com o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Você pode enviar para cá, ela não tem nota, né? Não é uma atividade avaliativa. Eu vou colocar a data de entrega, como vocês têm recesso na próxima semana, para o dia 31 de julho, tá certo? Sexta-feira, daqui a 2 semanas. Vamos continuar então. Se quiser pode mandar foto, faz um caderno, manda uma foto nítida, tá? Se quiser fazer no draw.io lá, quiser fazer em algum outro software que você achar, fica à vontade. Bom, o exercício de hoje é simples. É o seguinte, a gente vai fazer um diagrama baseado nisso. Em uma escola, um professor leciona em várias turmas. Ao mesmo tempo, uma turma pode ter várias disciplinas com o mesmo professor, certo? Então, a princípio, eu criei um diagrama padrão aqui, relacionamento entre professor e turma. Então, um professor leciona para várias turmas. E uma turma, ela recebe aula de vários professores. Então, está aqui, ó, um professor para N turmas, uma turma com N professores. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui esse diagrama aqui. Tá bom? Qual o problema dele? Certo? Lembra, como via de regra, eu falei que sempre o lado que tem o N, a tabela vai ter uma chave estrangeira, que é uma referência da chave primária da outra tabela. Tá? Isso nós conversamos já nas aulas anteriores. Certo, pessoal? Então, aqui eu precisaria colocar uma referência de turma aqui, uma chave estrangeira aqui em professor, e em turma, uma referência de professor. Tá? Só que isso, pessoal, isso não é viável, né? Imagine, eu tenho um sistema lá da escola, eu vou cadastrar os professores. Como é que eu vou cadastrar já, colocar um campo para a turma, já nesse cadastro? Se o professor pode lecionar para várias turmas e não só para uma, né? E como que na hora de cadastrar uma turma, eu posso colocar um campo aqui para colocar um professor, se a turma pode ter aula com vários professores, né? Então, qual que é a solução para isso? Quando eu tenho esse tipo de situação, onde os dois lados têm o N, é uma relação N para N, né? Muitos para muitos. Eu tenho que tirar esse relacionamento, explodir o relacionamento e criar uma tabela intermediária. Então eu vou apagar aqui, certo? E eu já criei essa tabelinha aqui chamada aula. Para a gente não perder tempo, eu já deixei criada aqui. Tá? Então, na tabela aula, eu posso ter um relacionamento entre professor e aula e um relacionamento entre turma e aula. Vamos começar entre professor e aula. Então, professor leciona, né? Talvez aula não seja o melhor nome aqui, mas eu fiz para a gente poder simplificar o processo, tá, pessoal? Por quê? Porque aula, num sistema de aulas, digamos, corresponde a cada aula específica. Então, lá no registro de classe que eu faço de vocês, cada dia que eu dou aula para vocês é uma aula,
certo? Mas nesse caso, a ideia dessa tabela é simplesmente relacionar professor com turma, tá bom? Então eu vou apagar esses daqui, porque eles dão uma confusãozinha em reutilizar. Então eu vou colocar esse relacionamento aqui com esse. E um relacionamento aqui ligando esse aqui e a aula. Vou apagar esses daqui. Opa, espera aí, deu problema. Vou apagar e vou apagar. Isso aqui eu vou descer um pouquinho, né? Então eu posso dizer que um professor ele dá N aulas, certo? O professor dá N aulas. Ao mesmo tempo eu posso dizer que uma aula é dada por um professor. Tá certo? Simples, né? Um professor dá N aulas e uma aula é dada por um professor. Agora vamos aqui. A turma, ela tem aulas, né? Tem aulas. Vamos lá, relacionamentos novamente. Vamos ligar aqui. Olha só que legal quando não faz a conexão. Vamos aqui. E aqui. E aqui também. Beleza. Então apaga esses do meio aqui. Esse tipo, ele coloca no meio, pessoal, porque é um tipo de notação, tá? A gente está usando outro tipo de notação. A gente poderia até adotar o que eles estão utilizando. Vamos lá. Então, eu vou começar a puxar para baixo esse Mzinho. Aí eu vou começar aqui. Uma turma tem quantas aulas? Tem N aulas. N aulas, certo? N aulas. Perdão, é na segunda posição. E uma aula, ela é dada apenas para uma turma, tá? Então, ela é dada para apenas uma turma. Certo, pessoal? Então, percebam que... O que aconteceu aqui? Eita, nós. Nós temos esse diagrama. E aqui nas extremidades, a gente já não tem mais relação de N, né? N para N. Foi tudo para essa tabela intermediária. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um código do aluno, código do professor, que é um inteiro, e é uma chave estrangeira, um foreign key, tá, pessoal? Eu estou utilizando esse modelo aqui do Draw.io porque ele já separa aqui em cima as chaves primárias, tá bom? Mas você pode continuar usando aquele outro e fazer daquele jeito que eu estava ensinando. E vou colocar aqui também um código da turma, também um inteiro, e é uma chave estrangeira. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Eu estou associando o professor com a turma por meio da tabela aula, certo? Então, aqui eu posso dizer que o professor 2 teve aula com a turma 4, o professor 5 teve aula com a turma 7, o professor número 1 teve aula com a turma 2 e 3, tá? Então a gente pode fazer esse tipo de associação através da tabela aula. A gente associa o professor com a turma, correto? Eu poderia colocar uma terceira tabela conectando aqui, que é a tabela disciplina, para a gente saber qual disciplina que o professor tá dando. Então vamos lá, vamos colocar mais um relacionamento. Tá? Então a disciplina, a aula, eu vou colocar aqui para a gente simplificar e não ficar demorando pensando muito nesses detalhes, vou colocar contém. A aula contém uma disciplina. Então, vamos colocar aqui e aqui.
Esse aqui a gente puxa para baixo. E mais um. Vou colocar aqui. E aqui. Certo? Então, eu posso dizer que uma aula ela contém apenas uma disciplina, tá? Espera aí, vou fazer o parênteses bonitinho. E eu posso dizer que uma disciplina ela está associada com N aulas. Está associada com N aulas. E o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou colocar o código da disciplina aqui. Certo? Então, através de um diagrama como esse, eu posso dizer que espera aí que desconectou aqui. Eu posso dizer que em uma aula, na aula X, o professor deu aula para a turma, vamos dizer, o professor Max deu aula para a turma terceira TI da disciplina Banco de Dados. Isso tudo eu vejo através dos códigos, tá? Então vamos dizer que o professor Max é o número 2. Então o professor número 2, né, da turma terceira TI, que é número 20 no banco de dados, que deu aula de banco de dados, que banco de dados é o 10 no sistema. Correto, pessoal? Então basicamente isso. Eu poderia colocar outras informações aqui, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho para baixo isso daqui. Olha só que legal. Tá? Eu poderia puxar isso aqui mais aqui. Eu poderia dizer a data da aula também que está acontecendo, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um textinho, esse aqui, colocar aqui. Às vezes é muito legal de mexer nesse negócio, né? Tá, então vamos lá. Então, eu poderia colocar uma data da disciplina. Eu vou colocar como date, né? Date. Correto? Então, tá aqui. Um para N ficou aqui embaixo. Vou puxar para cima de novo. E aqui faltou um int, né? Certo, pessoal? Então, o principal nessa aula é nós lembrarmos o seguinte, tá? Quando existe um relacionamento de muitos para muitos, ou seja, os dois lados que tem o nzinho lá, nós precisamos criar uma tabela intermediária para a gente exemplificar esse relacionamento, porque na prática não dá certo sem a tabela, tá? Quando a gente for fazer o banco de dados real, tá? Não vai funcionar sem essa tabela, tá? Por isso mesmo que nós precisamos de uma tabela intermediária. Certo? Eu vou explicar a atividade. Então, ó, a atividade é a seguinte: vocês vão fazer um diagrama para o seguinte enunciado. Em uma editora de livros existe um sistema para cadastrar as obras por eles publicadas, ou seja, pela editora, né? O sistema deve levar em consideração que um autor pode escrever um ou mais livros. Da mesma forma, um livro pode ser escrito por um ou mais autores. Então, nós temos um relacionamento muitos para muitos, certo? Um relacionamento muitos para muitos. Então, nós precisamos ficar óbvio aqui que você vai ter a tabela livros e a tabela autores, né? Tabela livro e tabela autor. E você precisa de uma tabela intermediária, então, que você vai fazer sozinho, tá? Para estar relacionando esses dois, correto? Bom, pessoal, é basicamente isso. Mais uma vez, o exercício, você pode tirar uma foto do caderno, tá? Uma foto nítida e mandar. Você não precisa fazer em um software, tá? No caderno tá de bom tamanho também. Tudo bem? Então, acho que essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim pelo WhatsApp ou ali pelo Classroom mesmo. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem em paz.